O primeiro benefício, esse disparado, é o que fez a maior diferença para mim, o que me balançou, o que me fez querer sair do Brasil logo, correndo, é a segurança. Sim, a segurança pública. Esse benefício, ele é disparado para mim. Por quê? Quando eu cheguei logo aqui na Suécia, eu pude perceber na prática que nós podemos sair, caminhar, andar com o celular na mão, falando o tempo todo, independente do dia e da hora, independente do lugar onde você esteja. A gente pode ter uma pulseirinha de ouro simples, a gente pode ter uma correntinha de ouro simples, a gente pode passear, pode viver, pode curtir, pode fazer o que quiser. Os caixas eletrônicos, os caixas automáticos são virados para a rua. Os países aqui trabalham tranquilamente com cash na mão e a gente não tem medo de ser assaltado, a gente não tem medo do que está ao nosso redor. Isso é um baita de um diferencial. E isso tudo me remete ao meu passado, a quando eu estava ainda aí no Brasil. Se eu te contar quantas vezes eu fui assaltado, não cabe nos meus 10 dedos da mão. De verdade, eu tenho um passado muito chato, muito triste vivendo aí no Brasil. E uma outra coisa que me tangibilizou bastante foi quando eu trouxe minha mãe para cá para poder passar férias aqui. E minha mãe ficava o tempo todo olhando para trás, olhando para o que estava nos rodeando e com muito medo o tempo todo. Porque naturalmente é um sentimento de alerta que nós brasileiros, temos aí no nosso dia a dia. Eu lembro também da época quando eu estava me preparando para vir para cá. Como eu já falei para vocês, quando eu decidi de fato sair do Brasil empregado, a primeira coisa que eu fiz foi vender o meu carro. Porque eu queria sair da minha zona de conforto. Eu queria estar realmente dependente ou do sistema de transporte público, ou de carona, ou de Uber para ir e vir no meu dia a dia. E quando eu tinha que pegar qualquer ônibus, eu pegava o meu iPhone 5 e escondia onde quiser que seja, porque eu tinha que esconder do potencial ladrão. Cansei de ter o iPhone nosso e o telefone do ladrão, porque se a gente for assaltado tem que ter o do ladrão para poder dar para ele. É uma situação que é real, é do nosso dia a dia. Eu ficava muito mais tranquilo quando eu andava de metrô em Salvador, porque o metrô tem segurança particular e tal, e nos ônibus a gente sabe que não tem. Então, essa falta de tranquilidade que a gente tem no nosso dia a dia, vivendo na nossa cidade, independente de onde seja, no Brasil todo, tranquilamente a gente pode esquecer isso tudo, jogar para fora, porque aqui na Europa a gente tem uma tranquilidade muito bacana, muito legal. E assim, eu pude ver naturalmente a tranquilidade da minha mãe no final dos 3 meses, quando ela já estava aqui comigo por 3 meses. E aí ela já conseguia andar tranquila pelas ruas. Nós viajamos em alguns países aqui na Europa e a gente pôde ver, sim, tem algumas cidades que tem pickpocket. Mas a sensação do pickpocket é chata. Porque o cara vem, te furta e você não sabe nem onde foi, nem como foi, nem o que aconteceu. Isso a gente pôde presenciar sim, por exemplo, quando a gente estava viajando em Paris. Os metrôs lotados e os pickpockets fazendo a festa. Mas a gente que não é besta nem nada, a gente sabe se proteger e o negócio simplesmente acontece. Mas no dia a dia é uma tranquilidade muito bacana. É uma tranquilidade que a gente desejaria muito ter aí no Brasil, mas que infelizmente é uma realidade que ainda está muito longe de todos nós brasileiros. Haverá de chegar, haverá um dia em que o nosso bom Brasil será um país que nos dará uma tranquilidade para ir e vir, mas ainda estamos bastante longe desse dia chegar, não é verdade?